Fala galera, tudo bom com vocês? Voltamos a vencer, graças a Deus. A gente acaba com uma sequência de 4 partidas sem vencer, o que é ótimo, o resultado é fantástico e a atuação é boa. A atuação é boa, Chelsea venceu o Everton por 2-0 e você está aqui no Ilha do Chelsea para assistir os 5 motivos da nossa vitória hoje contra o Everton. E como eu falei, uma atuação muito boa do Chelsea, especialmente no primeiro tempo. E no segundo tempo, claro, o Everton pressiona com 2-0 atrás no placar, mas o Chelsea soube se defender e contou com uma relativa sorte aí, né? Bola na trave, o Grealish perdendo pelo menos ali 2 chances perigosas. Então o Chelsea soube se defender, mas também contou com a sorte. Não vamos fingir que não. Momentaneamente, estamos de volta no top 4, 28 pontos, salvo engano. Porém, o Crystal Palace pode passar a gente se eles vencerem o Manchester City amanhã, num confronto ali quase direto nessa briga aí por top 4. Claro que o City ele tá ali de olho no Arsenal, mas sinceramente, se eu sou o Manchester City, ou até mesmo nós aqui, se a gente ainda sonha em ganhar a Premier League, eu não ligaria o secador hoje, porque o Arsenal recebe o Wolverhampton em casa. Então, assim, pelo amor de Deus, eu tô esperando uma goleada de 4-0 do Arsenal contra o Wolverhampton sem o menor susto. O Wolverhampton caminha a passos largos para se tornar o pior time da história da Premier League, ou pelo menos entrar nessa disputa aí com o Derby County, com o Sheffield recentemente, ali, salvo engano, 2023, né? Então, fica para a próxima rodada. Mas, como eu falei, voltando a falar do Chelsea, resultado muito importante, até porque essa metade final de dezembro nos reserva jogos muito importantes e jogos muito difíceis, na minha opinião. A gente enfrenta na terça-feira um jogo mais tranquilo, realmente, na teoria, contra o Cardiff pelas quartas de final da Copa da Liga. Se eu não me engano, é no país de Gales. Mas depois a gente visita o Newcastle no St. James Park, o que é sempre um jogo muito difícil para o Chelsea. Depois a gente recebe o Aston Villa, que está embalado, está à frente do Chelsea no momento. E a gente recebe o Bournemouth também, time que a gente acabou de empatar num jogo modorrento. Então, cara, é muito bom vencer hoje para a gente ganhar um pouco de confiança para esses jogos difíceis. E detalhe também que no dia 4 de janeiro, depois dessa sequência aí em dezembro, a gente enfrenta o Manchester City lá. Então precisamos vencer, precisamos pontuar, porque a sequência que nos reserva agora, que nos aguarda agora, é uma sequência ingrata. Vamos começar logo a análise aqui, já tem 4 minutos aqui de preâmbulos. Vou falar logo do meu melhor em campo, que para mim foi Malo Gusto. É muito fácil dizer e elogiar a atuação do Malo Gusto, porque ele fez gol e deu uma assistência, e claro, são 2 coroas para uma atuação muito boa dele, mas, cara, parecia em momentos ali do jogo hoje que eu não estava assistindo um lateral, ou mesmo um lateral invertido. Parecia que eu estava assistindo o Jorginho de 2021. Parecia que eu estava assistindo um volante, um meia central, que conseguia roubar a bola como o Kanté e armar o jogo como o Fábregas. Assim, uma atuação colossal do Gusto hoje. Colossal. Eu já critiquei ele muito aqui em outras partidas, em outros momentos, mas, cara, sinceramente, partidas como essa me fazem voltar a ter uma confiança genuína no futebol dele, nesse sistema.
Porque um ponto que eu já bati aqui em outros momentos é que eu não acho que o Gusto tem as qualidades ou as características necessárias para ser esse lateral invertido, para jogar por dentro e tudo mais, seja como volante, seja mais avançado, até pisando mais na área. Eu não acho que o Gusto seja muito esse cara. Coisa que, por exemplo, o Cucurella é, que o Reece James tem se provado ser e muito bem. Mas o Gusto fez uma grande partida e tem feito aí no último mês para cá bons jogos e performando nessa função. Então que continue assim, que continue fazendo essas boas partidas. Como eu falei, o gol e a assistência, eles inflam uma atuação sempre, mas é uma atuação que merece ser inflada, é uma atuação que merece ser elogiada. Então fica aqui os louros para Malo Gusto, que para mim foi o melhor em campo hoje, sem muita discussão. E partindo aqui para o próximo motivo, que bom ver, né? Que bom ver Cole Palmer de volta, e de volta jogando bem e fazendo gol. Né? Claro, o Maresca falou na coletiva pré-jogo que o Palmer entrou naquele grupo de jogadores que não podem jogar toda hora, que precisam ser administrados e não sei o quê, basicamente. O grupo ali do Reece James, do Fofana, do Lavia e tudo mais, o que é preocupante. Mas, cara, se o Palmer tem a capacidade de entrar por 56 minutos, como ele fez hoje, e fazer um gol, e jogar bem, influenciar positivamente o Chelsea hoje, em outras partidas, tudo bem por mim, entendeu? Eu não espero ver o Palmer contra o Cardiff, mas eu espero ver ele contra o Newcastle, porque o Chelsea vai precisar dele. E eu aceito o Palmer ser poupado, ser administrado, se isso significar a volta dele no seu ápice de condicionamento físico, na sua forma física e na sua disponibilidade de jogo para o Chelsea, porque é o nosso principal jogador. O Chelsea precisa dele. Se a gente quer vencer, se a gente quer sonhar em fazer uma boa temporada, ir longe na Champions, ir longe nas Copas, a gente precisa do Palmer. Hoje mesmo é uma prova disso. Ele faz o gol que abre o placar. Claro, uma atuação fantástica do Gusto. O Gusto dá um passe milimétrico, sob medida, para o Palmer, mas é ele que faz o gol. Então, é um jogador muito decisivo para o Chelsea, que precisa ser administrado. E eu aceito isso. Agora, vamos partir aqui para o próximo motivo, que, cara, é um jogador que não tem saído dos meus vídeos, assim. Depois eu vou até contar, mas eu acho que essa a quarta ou quinta análise pós-jogo que eu cito o Robert Sanchez, né? E com exceção, acho que contra a Atalanta, todas as citações ao Robert Sanchez têm sido positivas. De novo, um grande jogo seguro, não só distribuindo o jogo, por exemplo, uma chance ali que ele cria para o Garnacho, que o Garnacho isola, mas assim, um lançamento fantástico do Sanches, outro momento ali que ele alça o Pedro Neto com a mão mesmo, e o Pedro Neto se embanana todo, também distribuição do Sanches hoje muito boa, e também, enquanto goleiro mesmo, defendendo o gol do Chelsea, muito bem, fazendo defesas importantes, mas também, como eu falei no começo do vídeo, contando com a sorte, né? Uma bola na trave ali do Ndiaye que ele ficou completamente rendido. E, ok, né? Acontece. Nenhum lance ali que o Sanches contou com a sorte que foi mais sorte do que juízo dele, ou que ele errou, que ele saiu mal, ou sei lá, que ele poderia ter feito algo melhor. Foi realmente sorte e azar de quem estava finalizando pelo Everton, como foi, por exemplo, com o Grealish, como foi com o próprio Ndiaye nessa bola na trave dele. Então fica aqui mais uma vez uma chuva de elogios para o Sanches, que tem sido um dos jogadores mais consistentes do Chelsea nessa temporada. Claro, ele teve ali aquela partida
pavorosa dele contra o Manchester United. Partida não, né? Ele teve 5 minutos pavorosos contra o Manchester United. Mas fora isso, o Sanches tem sido muito sólido nessa temporada pelo Chelsea, então fica aqui os elogios para ele, porque eu nunca pensei, até a temporada passada, eu nunca pensei que eu fosse fazê-los. Então, parabéns. Partindo aqui para o próximo motivo, um cara que eu tenho criticado nas últimas partidas, porque ele tem dado motivo para isso, mas hoje ele sai aqui com reconhecimento, é o Enzo Maresca. Assim, o Maresca hoje voltou a fazer o básico, voltou a fazer as coisas que dão certo, né? E olha só, elas dão certo, né? Muitas pessoas batem na tecla do rodízio, de poupar fulano, pular ciclano, não sei o quê. Mas, cara, para mim não é nem muito esse o ponto. Claro, faz parte do problema, mas para mim, às vezes, é muito sobre postura. O Maresca arma o Chelsea bem em jogos grandes, contra adversários mais difíceis e tudo mais, que exigem um maior estudo, que exigem uma maior reatividade do Chelsea, por assim dizer, né? Mas aí chegam jogos como contra o Leeds ou contra o Bournemouth, ou até mesmo hoje contra o Everton, e o Maresca se embanana, né? O Maresca aplica essa mesma lógica de focar em neutralizar o adversário e ele acaba esquecendo de potencializar o Chelsea. Mas hoje ele se lembrou que isso existe, né? Ele se lembrou que o Chelsea tem um bom time, um bom elenco e que deveria ser capaz de ganhar do Everton em casa. Então, ele o fez. Colocou o Palmer, colocou basicamente o time titular do Chelsea, com exceção do Caicedo, que está suspenso. O que a gente viu hoje é basicamente o Chelsea ideal. A única alteração que seria feita, por exemplo, seria tirar o Garnacho para colocar o Caicedo, aí jogaria o Pedro Neto para o lado esquerdo, o Palmer de ponta direita, o Enzo de 10, Caicedo, James e a defesa como a gente viu. Entendeu? Então o Maresca se lembrou disso, se lembrou que o Chelsea consegue se impor contra adversários e a gente fez isso, exatamente isso. O primeiro tempo, o Chelsea ditou o ritmo do jogo. Com exceção ali de 10 minutos depois do Chelsea ter feito o primeiro gol, o Everton pouco fez, o Everton pouco criou. Entendeu? Então o Chelsea conseguiu voltar a dominar partidas e eu elogio o Maresca por isso. Eu espero que o que a gente viu nesse mês até aqui, contra Bournemouth, Leeds e Atalanta, tenha sido um devaneio, um lampejo negativo do que o Maresca pode fazer pelo Chelsea. Né? Que, por exemplo, contra o Cardiff, ou contra o Aston Villa, contra o Newcastle, o Maresca mantenha uma postura mais proativa. Né? Eu não sou contra você ser reativo, eu não sou contra você adaptar o seu jogo para o adversário, eu acho que isso é muito importante, inclusive contra esses times de menor expressão, você tem que levar em consideração o adversário, porque senão isso é ingenuidade, isso é até um grau de prepotência sua, você ignorar o adversário, mas cara, você tem um elenco que te dá opções de impor o seu estilo de jogo para o adversário se adaptar a você. Era o que o Maresca deveria ter feito contra a Atalanta, contra o Bournemouth, contra o Leeds, e voltou a fazer hoje, e muito por isso, na minha opinião, o Chelsea ganhou do Everton hoje com muito conforto. Uma tranquilidade, assim, uma tranquilidade que eu quero ver o Chelsea ter todo o jogo, pô. Então, é isso, voltei aqui a elogiar o Maresca e me sinto bem por isso. Mas, para finalizar, porque nem tudo são rosas aqui,
eu queria tecer um alerta para o Cucurella. Né? O Cucurella, não que ele fez um jogo ruim, não que ele tenha destoado de todo o time do Chelsea, ai meu Deus, o que está acontecendo com o Marc Cucurella? Crise na lateral esquerda do Chelsea. Mas, cara, em alguns momentos o Cucurella foi bem errático. Com a bola no pé, né, errando passes, errando na saída de jogo. Em outros momentos também defensivamente, você via ali que no primeiro tempo, por exemplo, nos únicos 10 minutos que o Everton teve ali uma mínima presença ofensiva, era tudo no lado do Cucurella. E o Cucurella não administrou muito bem, coisa que eu normalmente diria aqui para vocês que ele faria, que ele marcaria bem, que defensivamente o Chelsea estaria seguro, não estava. E fazendo muitas faltas também, né? Mas isso faz parte do pacote Marc Cucurella. É um jogador que põe muita pilha no jogo e que é facilmente pilhável também. Então, hoje, ele só estava do lado errado da pilha. Então, é isso. Fica aqui um alerta para ele. Não é necessariamente uma atuação ruim. Não é necessariamente uma atuação que destoe muito do que o Chelsea produziu, do que cada jogador produziu em campo. Mas é um jogador de extrema importância para o Chelsea. Para mim, é um dos pilares do Chelsea. Né? Quando o Chelsea olha quando o Maresca olha para o elenco do Chelsea, na minha visão, Cucurella, Palmer, Caicedo, James e Enzo são jogadores que precisam estar no time do Chelsea independente do que for. Então, quando um desses pilares dá uma... eu acho importante pontuar. Então é isso. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. A gente volta aqui contra o Cardiff na terça-feira, pelas quartas de final da Copa da Liga, que para mim é uma oportunidade muito importante, muito séria do Chelsea ganhar um título na temporada. A Copa da ninguém liga. Realmente, ninguém liga para a Copa da Liga. Mas se você tá ali, se você tá nas quartas de final contra o Cardiff, que é muito acessível, e se eu não me engano, eu posso estar errado aqui, mas só o Arsenal tá na Copa da Liga ainda de relevantaço, talvez o City, eu não sei, ou o Tottenham, um dos dois, eu posso estar errado, eu não conferi. Mas se você tem uma chave acessível ali, cara, tenta ganhar, né? Se perder pro Cardiff, por exemplo, pelo amor de Deus, né? Como diria meu xará Thiago Neves. Enfim, então é isso, né? É isso. Aí temos uma sequência chata, como eu falei no começo do vídeo, Newcastle, Aston Villa, Bournemouth e City. Sequência indigesta. Então é um resultado e uma atuação importante para voltar a ter confiança, né? Então é isso, pessoal. Quero saber a opinião de vocês. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo com os amigos e se inscrevam aqui no Ilha do Chelsea para esse e mais vídeos sobre o maior de Londres. Então é isso e tchau!